Está falando sobre esse assunto que está mexendo com a sexta-feira em São Paulo, a energia elétrica, porque hoje pela manhã faltou energia em São Paulo. Isso mexe com a paciência de todo mundo. Hoje teve um caos no metrô de São Paulo, em várias linhas, por causa da falta de energia elétrica. Com certeza, ninguém esquece o apagão do ano passado, que além de estresse, deixou muitos prejuízos. Por causa desse apagão, a Agência Nacional de Energia Elétrica aplicou uma multa de 165,8 milhões de reais à distribuidora. Nós procuramos a Enel, que informou que não vai comentar. Mano Ferreira, a Enel não vai comentar. Pois é, precisamos que a ANEEL continue fazendo o seu papel, né? A Enel precisa prestar satisfação ao consumidor. Não pode, porque é uma empresa monopolista, se colocar acima do bem e do mal, como se não devesse satisfação à sociedade. Quando deixa de responder a uma demanda da imprensa, nesse caso aqui da Jovem Pan, emissora com 80 anos de tradição, está deixando de prestar satisfação ao público consumidor, ao seu cliente. Isso é um desrespeito. Por isso, a gente precisa que a agência reguladora faça o seu papel devidamente, como tem feito ao aplicar essa multa, por exemplo, né? A gente sabe que quando se trata de um monopólio natural, como é o caso da energia elétrica, da distribuição da energia, o papel da agência reguladora é fundamental. E o que faz a empresa se mexer é quando sente no bolso. Então, é fundamental que a atuação seja nesse sentido. Ô Palumbo, agora o caos na cidade é para todo mundo, né? Porque se falta energia no metrô, o primeiro afetado é o trabalhador que precisa do transporte público para chegar no trabalho, né? Numa sexta-feira de manhã. A semana já não é fácil, chega no último dia aí da semana, o cara já tem essa dificuldade de chegar no trabalho. O patrão também está esperando o funcionário para fazer um serviço ali, não recebe o trabalhador para começar as atividades. Aí muita gente sai do metrô, porque não está funcionando, vai pegar um Uber ou um ônibus. O trânsito também trava na cidade. Muita gente está acompanhando aqui o Morning Show pela rádio, sabe do que eu estou falando. Deve estar parado aí em algum lugar na cidade de São Paulo. Ou seja, um problema gera muitos outros problemas, né, Palumbo? Exatamente, né? Essa concessionária, ela não respeita ninguém. Não é só o desrespeito com a imprensa, com a Jovem Pan, é com a população. Se vocês mandarem uma equipe nos postos de atendimento desta... Quem está falando isso é o delegado Palumbo, não é a Jovem Pan. É dessa porcaria de prestadora de serviço, vai estar abarrotada de gente saindo pela janela. E reclamações atrás de reclamações. Eu recebo isso nas minhas redes sociais e tento ajudar a população. Essa falta de energia causa um caos tremendo. Como o próprio Kobayashi falou, o Mano falou, quem vai pagar a conta sempre é o trabalhador que se utiliza do transporte público, do metrô, que não consegue chegar no seu trabalho, o empresário que fica no prejuízo e não acontece absolutamente nada. Agora eles vão recorrer da multa, isso vai se prolongar e a gente vai ver aonde vai dar isso daí. E não vai ser a última vez, lamentavelmente, que essa concessionária faz esse tipo de lambança, deixando faltar energia na cidade de São Paulo. Eles não têm funcionário suficiente, eles estão ganhando lucros exorbitantes, triplicou o lucro desta empresa. E a prestação de serviço está uma porcaria, inclusive com carros parados, porque não tem funcionário para auxiliar na poda de árvores. Todas as vezes que tem um pedido de poda de árvore aqui em São Paulo, os funcionários da prefeitura se socorrem dos funcionários dessa empresa. Eles não podem subir lá simplesmente onde tem um fio elétrico e cortar, porque senão eles vão morrer. E não tem funcionário suficiente, o que causa mais transtorno ainda. Ô, Ana Beatriz, o que mais precisa acontecer para a gente melhorar o serviço de energia na cidade de São Paulo? Porque a gente já tem várias reclamações, a imagem da empresa perante a sociedade já não é boa, a gente tem o prefeito de São Paulo aí, e o próprio governador reclamando para a agência nacional a respeito do mau serviço prestado, e é um serviço essencial. A gente já tem a agência nacional reguladora aplicando uma multa milionária na empresa. A gente tem várias ações judiciais de consumidores, né, de cidadãos que tiveram prejuízo, acionando a empresa. Certamente aí vai ter um tanto de indenização sendo paga, mas o problema continua. O que mais precisa acontecer?
Não, e Koba, antes de eu entrar nesse aspecto, tem uma coisa muito importante que o Mano colocou a respeito da necessidade da empresa se colocar perante a sociedade. Não é só uma necessidade moral, né? Ela tem uma obrigação legal, inclusive está na Constituição, se não me engano, que um serviço público essencial, exatamente como é o fornecimento de energia elétrica, a gente não consegue pensar em nada que seja mais essencial do que isso nos dias atuais, não pode ser interrompido dessa forma. Aí a gente lembra que teve toda a questão de privatiza, não privatiza, que a gente viu recentemente com a Sabesp também, e nos foi prometido uma entrega melhor, um serviço ainda melhor, e agora a gente vê que vai por água abaixo. Você muito bem colocou, muitas pessoas tiveram danos financeiros seríssimos naquele apagão que teve no final do ano passado. Eu conheço pessoas que têm restaurantes, perderam tudo que tinha dentro dos freezers. É uma situação, assim, catastrófica, e a gente vê que se passaram aí, acho que 2 meses desde que isso aconteceu e já está acontecendo de novo. O que pode ser feito? O que tem que ser feito? Fiscalização. Precisa ter uma regulamentação que obrigue a Enel e alguém que fiscalize, que tenha não sei quantas equipes de apoio para, no caso do interrompimento do serviço. Tem que garantir que vão ter geradores estrategicamente posicionados para fornecer um mínimo de energia quando acontece algo desse tipo. A multa, como o Palumbo bem colocou, a multa não vai chegar na pessoa que foi prejudicada. Ninguém nem sabe para onde essa multa vai. Então, concordo, a multa pode ser que auxilie a empresa a pensar 2 vezes antes de prestar um serviço tão ruim, mas é preciso outros mecanismos de execução mais simplificada para que os prejuízos do consumidor final não sejam tão altos. E aí, Júlia Lucy, a gente já discutiu bastante isso, esse apagão a que a gente se refere no final do ano passado, é justamente aquele que deixou pessoas por 1 semana sem energia, inclusive. Teve gente que... Você ficou sem energia? 2 dias. Você ficou sem 2 dias, teve gente que ficou 7 dias sem energia, imagine só. Isso tem bebê ainda, né? Um bebê pequeno. Como é que fica com um bebê em casa sem energia, meu amigo? É muito difícil. Sem conseguir carregar o celular. Sem conseguir esquentar uma refeição para o seu filho ou para sua filha. E olha que assim, graças a Deus, a gente tinha parentes que tinham energia. E quem não tem? Ou quem é o negócio, quem é o restaurante que não tem onde pôr a comida toda, armazenar? Pois é. Muito difícil, né, Ju? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, colegas, tudo bem? Pois é, a Ana está comentando aí, eu pego carona nessa fala dela, né? Tem muita gente que tem um negócio absolutamente prejudicado. Então é importante instruir essas pessoas, inclusive, a entrarem com a ação, né? Em relação a essas perdas aí que elas tiveram. E além dessa perda financeira que muitas pessoas amargam, né, donos de padaria, por exemplo, restaurantes, nós temos que lembrar também que tem muita gente que tem o atendimento de saúde em casa, né, tem uma UTI dentro de casa. Então, como é que essas UTIs continuam funcionando? Então, a gente está falando de um problema que leva as pessoas à morte mesmo. Agora, o que me surpreende é que mesmo, né, com um acordo que já foi estabelecido com a Prefeitura de São Paulo, de fazer as correções, na linha do que a Ana falou, existe já esse compromisso pactuado de aumentar o número de pessoas para trabalhar, o número de pessoas para fiscalizar, já está pactuado, ou seja, está sendo descumprido. Então, por que não há o rompimento desse contrato? É isso que eu não estou conseguindo entender. Porque não aconteceu agora, já não está sendo discutido na justiça agora, já tem um tempo já. Então está faltando atitude aí. Está faltando atitude e eu acho que tem que ir em cima da empresa mesmo. Porque como o delegado Palumbo falou, quando ela aumenta o lucro dela, é muita gente que está tendo perda. Então ela precisa começar a sentir no bolso dela também. Coisa que pode acontecer nesse ano, que é uma certa regulamentação do mercado aberto, do mercado livre de energia elétrica. Hoje não pode. Você tem uma residência, ou seja, energia de baixa tensão, você tem que contratar da concessionária de energia. O cidadão de São Paulo está preso na Enel, é basicamente isso. Mas para média e alta tensão, ou seja, indústrias principalmente, já há um mercado livre de energia. Ou seja, alguém vai lá, faz uma usina de energia fotovoltaica, por exemplo, energia solar, e ele vende energia para um e outro. Há uma discussão se isso não deve ser estendido também para energia de baixa tensão, ou seja, para as residências. Você acha que isso seria mais um mecanismo de pressionar as concessionárias a prestar um bom serviço? Certamente. Agora, a questão aí é que é possível a gente ter a diversificação das fontes de geração da energia. O ponto mais complicado
é a ferramenta da distribuição, que hoje também está sob a gestão da Enel, né? Ou seja, o que é que eu estou falando? Uma coisa é você gerar energia, e você pode ter desde a usina hidrelétrica a um painel solar. Mas para você tirar a energia da fonte e levar até a casa do cliente, você precisa da distribuição, ou seja, do poste, do fio que está no meio da rua. E a distribuição de energia acaba sendo um monopólio natural. Por quê? Porque a gente não vai ter 2 postes onde tem um. Não tem até sustentação financeira. E aí é um problema, porque como é que você vai fazer esse serviço se tornar mais eficiente? Também porque o problema, nesse caso, da falha de fornecimento, a interrupção está sendo causada não em função de um problema na fonte de geração de energia, mas justamente num problema da distribuição, ou seja, é a árvore que cai, derruba o poste e aí a distribuição da energia fica prejudicada. Então, eu acho que o mercado livre de energia é um avanço essencial, que é importante para o consumidor poder escolher quem vai ser o fornecedor de energia, mas ainda assim a gente mantém o problema da distribuição. Ou seja, continuaríamos presos nas concessionárias de energia. Não, posso só fazer um comentário sobre a fala do Mano? A gente vive numa cidade que os fios até hoje não foram enterrados, né? A gente discute muito isso porque nas cidades aí mais desenvolvidas, os fios são todos debaixo da terra. E aí, quando acontece temporal e tudo mais, se cai uma árvore, por exemplo, não tem tantos problemas para a energia elétrica porque o fio está embaixo. Muitos dos problemas que a gente tem de interrupção de energia elétrica é por conta de árvore que cai. E aí, ganhando esse dinheiro todo que eles ganham, eles não têm nenhum mínimo plano de enterrar esses fios. Não tem nenhum plano, não tem nenhum objetivo, que deveria ser a primeira coisa a ser feita, porque ia, de alguma forma, reduzir muito todo esse transtorno que a gente está comentando Palumbo, aqui. Você foi vereador, deve ter se deparado com esse debate alguma vez. Né? Em média, se você solicitar uma poda de árvore, 67 dias. Nossa. Quando tem os fios elétricos, os funcionários de subprefeitura, da prefeitura, não podem e não devem mesmo cortar essa árvore, podar essa árvore, né? Então, essa empresa, ela é extremamente incompetente, uma falta de respeito com o povo brasileiro. Ela está em acho que 30 países, faturamento de 5 bilhões, salvo engano, de euros. Então, não se tem motivo nenhum para ela não prestar um serviço de qualidade. E, aliás, não tem funcionário suficiente. Além de receber muito, eles ainda cortam funcionário para ter mais lucro ainda. E quem paga a conta é sempre o coitado do cidadão que depende do metrô, como a Ana falou, que quer fazer a sua alimentação para dar para o seu bebê. E os empresários. Quantos empresários não perderam comida, perderam cliente por causa da incompetência dessa empresa? Pois é, para quem nos acompanha por imagem, está vendo como é que fica o metrô em um dia como hoje, viu? Um dia em que falta energia no metrô, o vagão não chega e a turma continua chegando na estação porque acha que está funcionando. E aí, meu amigo, é esse mar de gente nas estações de metrô em dias como hoje. E não é só hoje, de vez em quando acontece isso, mano. Agora, eu acho que um ponto essencial que a gente precisa discutir como país também é como a falta de um império da lei efetivo, ou seja, de uma justiça que seja eficiente, acaba gerando esse tipo de distorção na economia. Porque imagine o seguinte, todos nós temos direito à propriedade privada, aquilo que é nosso. E se um fornecedor de um serviço gera dano àquilo que é nosso, nós temos que ser ressarcidos. E como que a gente pode ser ressarcido? Com a justiça eficiente. Muita gente sequer entra com o processo contra a Enel porque sabe que vai demorar muito tempo, que vai ser uma dor de cabeça, que custa dinheiro. Então acaba preferindo arcar com o prejuízo para si mesmo do que enfrentar a dor de cabeça de ir para a justiça. Esse tipo de questão acaba facilitando que empresas sejam ineficientes, causando danos a terceiros assim. Ô, Júlia, você tinha pedido aquela hora e a gente chamou a Paulinha. Eu quero te ouvir, que você tinha pedido para falar, acredito, sobre o que falava o Mano Ferreira e a Ana, né? Seria sobre os fios debaixo da terra, é isso?
Isso, muito bem lembrado pela Ana, né? Inclusive é uma questão estética, é muito feio a gente ver a sobreposição de fios, mas a obrigação de executar essa obra, que é caríssima, caríssima, vocês imaginam rasgar a cidade de São Paulo, por exemplo, para enterrar fios. Então, assim, é uma obra monumental e isso deveria ter sido pactuado no momento em que o município faz a contratação da empresa, né? Então é uma coisa que a gente precisa averiguar se houve essa cláusula colocada no contrato. E sobre o uso da fiação, a fiação ela está colocada, mas ela pode ser utilizada por mais de um distribuidor. E é exatamente assim que funciona no caso do pequeno produtor de energia que produz na sua casa, por exemplo, que tem ali uma pequena rede. Então, ele se utiliza dessa rede de distribuição já instalada para poder fazer a comercialização da energia que ele conseguiu fazer de uma forma excedente. Então, não é porque é apenas um fio que ele não pode ser compartilhado. E é exatamente por causa disso que teve toda a discussão do mercado, né, de produção de energia solar aqui no Brasil. A gente teve uma alteração na lei, que inclusive quem produz energia solar saiu bastante prejudicado depois da alteração dessa lei, mas enfim, ela foi aprovada, foi sancionada, acabou desestimulando essa produção também individual, mas quem produz e consegue vender o seu excedente acaba utilizando a própria rede já instalada.